Glória a Deus. Você pode se assentar por um instante. Que alegria estar aqui nessa manhã, podendo, deixa eu ajustar aqui meu óculos, podendo meditar na palavra de Deus, naquilo que Deus tem nos falado. Eu tenho plena convicção de que você já foi ministrado com essas canções. Eu tenho plena convicção de que Deus já falou o seu coração, né? Que testemunho poderoso. Lu, cadê a Lu? Está aqui? Está lá em cima, né? Lu, amamos você. E poderoso demais ouvir isso, ouvir de um filho o legado deixado pelo seu pai, pela sua mãe. E muitas vezes, nós como pais, fazemos tantas coisas, desejamos tantas coisas que os nossos filhos possam viver. E ficamos nessa expectativa de que aquelas sementes que nós estamos lançando sobre os nossos filhos, eles possam cair numa terra fértil, para que eles possam produzir frutos. E ouvir um testemunho como esse, do legado de uma mãe, da oração, de conduzir os filhos no caminho do Senhor, é uma semente de esperança. Então, talvez você já tenha vindo aqui nessa manhã só para ouvir a palavra da Lu, e já tenha sido profundamente ministrado, Continue perseverando sobre a vida do seu filho, sobre a vida dos seus filhos, amém? Mas eu tenho também um recado da parte de Deus para compartilhar com você nessa manhã, e se você puder me acompanhar nessa manhã, Deus trouxe ao meu coração uma palavra sobre dons espirituais, amém? Dons espirituais, eu vou só abrir aqui, amém? Dons espirituais, e o título dessa mensagem, dons espirituais existem e são para hoje. Você pode repetir comigo? Dons espirituais existem e são para hoje. Nós vivemos hoje numa estação onde nós fomos comissionados por Jesus. Nós somos de uma geração que nós somos a geração que leu e que são aqueles que não viram os feitos de Jesus aqui na terra, mas creram. E Jesus nos chama de bem-aventurados, porque aqueles que não viram, mas creram. Nós não somos aquela geração de Abraão, Isaac e Jacó. Nós não convivemos com Abraão, com Isaac e Jacó. Nós não vivemos os dias de Jesus. Nós não caminhamos com Jesus no ministério. Nós não nos sentamos, nós não tocamos em Jesus. Mas nós somos aqueles que passaram uma nova estação, que é a estação ali posterior a Atos. Quando nós vemos um derramar do Espírito Santo de Deus, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Ele deu uma ordem para os discípulos. Ele disse o seguinte: fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Sabe por quê? Porque do alto virá um poder que vai alcançar a vida de vocês, e esse poder é o outro. E esse outro que Jesus disse seria o conselheiro, o companheiro, o amigo. E o original dessa palavra, ele traz uma expressão de que naquele momento Jesus ele estava dizendo: olha, o outro que virá não é um Deus menor, não é uma força especial, mas é o próprio Deus que vai habitar em vocês. E quando a gente olha nessa perspectiva daquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que a vida cristã, que nós somos chamados, é uma vida onde nós precisamos exercitar os dons espirituais. Quem aqui já ouviu falar sobre dons espirituais em algum momento ou leu na sua vida? Dons, amém, acho que a grande maioria. Mas quem nunca ouviu falar, e você está aqui nessa manhã e você vai falar: pastor, eu não sei o que é dom espiritual, eu nunca ouvi falar sobre isso. Levante uma de suas mãos aqui. Não tenha vergonha, gente, não tenha vergonha, tá bom? Tem alguém? Acho que todo mundo, aqui tem, então estarei falando muito bem para você. Então, queridos, nessa manhã,
Eu quero compartilhar com vocês, se você puder abrir a sua Bíblia aí. Pode projetar para a gente o Reinaldo que está ministrando comigo. O texto lá de 1 Coríntios, primeiro nós vamos passar em João capítulo 16. João capítulo 16. Amém? Então, queridos, o que eu quero pensar com vocês é de que o fato de nós estarmos vivendo uma estação onde nós não estamos vivendo debaixo da lei, onde nós não estamos mais ali vivendo num relacionamento íntimo, presencial, do toque com Jesus, nós precisamos entender que pelo fato de nós estarmos vivendo numa dimensão do Espírito Santo de Deus, se nós não entendermos essa dimensão, a vida cristã vai se tornar insuportável. Eu estava pensando esses dias e Deus trouxe uma frase ao meu coração, que diz que é impossível e cada dia mais se tornará insuportável viver uma vida sem um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Cada vez mais, queridos, nós seremos desafiados nas nossas vidas, nos nossos desafios, na criação dos nossos filhos, nas nossas demandas, e isso vai se tornar insuportável se você não entender que a nossa dimensão da caminhada espiritual está baseada num relacionamento íntimo com o Espírito Santo que habita em nós. Isso é chave, sabe por quê? Porque muitas vezes, por isso se tornar, às vezes até algo muito místico, muito estranho, mas como assim? É uma força, é o quê? É uma voz que eu vou ouvir dentro de mim, mas é o quê? Ele vai me capacitar, ele vai me guiar, o que vai acontecer? Muitas vezes até por às vezes a gente entender e ver algumas formas erradas de utilização dos dons do Espírito, nós preferimos deixar de lado do que aprender como desenvolver esses dons. Muitas vezes por a gente não entender qual é o propósito do dom. Tantas vezes as pessoas acham que um dom dado por Deus é algo somente para aqueles que sobem aqui neste púlpito, que são seres especiais, separados por Deus. Não, queridos, nós vamos meditar nessa manhã, naquilo que efetivamente a palavra de Deus nos diz. E eu quero ler com você esse texto, você pode deixar ele aberto, mas antes, para a gente poder pensar, a gente precisa entender que, pois em 1 Coríntios diz que, pois em um só corpo, todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O que nós lemos aqui que Paulo estava dizendo? Nós sabemos que Jesus veio para os judeus, e a palavra de Deus nos diz que veio para os seus, mas os seus não o receberam, e a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a gente começa a ler nesse texto que Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, todos. Antigamente os judeus diziam que Deus era exclusivo para eles, mas eu estou dizendo aqui, escravos, judeus, gregos, livres ou não, todos receberam. E isso nos faz entender que nós recebemos a salvação e o Espírito que capacita para que você exerça o dom que Deus te deu. E a gente precisa entender que Paulo ele começa a dizer isso porque ele conclui dizendo que Deus fez isso para que no corpo de Cristo todos vocês possam entender que todos têm uma função. Olha o que ele diz ali em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 e 18. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos membros. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Preste atenção. O que nos diferencia, queridos, na igreja,
no corpo, não hierarquia, mas por função, são os dons. Os dons vão nos diferenciar para que a gente possa servir ao corpo de Cristo. Para que você, quando você é chamado por Deus, você possa entender, uau, é isso. É para isso que eu vou servir. A salvação e os dons do Espírito são ambos para a obra da graça de Deus. São ambos obra da graça de Deus. E quando você começa a entender que aquilo que Deus fez, te salvando, te dando uma nova mentalidade, Ele já te habilitou com um dom ou com vários dons para servir o corpo de Cristo. Isso é muito importante, queridos, porque muitas vezes nós vemos pessoas que estão há anos na igreja, sentados nessas cadeiras, e eles falam assim, glória a Deus, eu conheço Jesus, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor, mas eu não sei qual é o meu dom, eu não sei para que eu sirvo, eu não sei para que Deus tem me chamado. E nessa manhã eu quero refletir com você sobre isso, porque eu creio verdadeiramente, queridos, que quando nós entendemos o dom que Deus nos deu, o nosso potencial, quando nós buscamos esse dom, quando nós desejamos esse dom para glorificar o nome de Jesus, nós vamos ser usados poderosamente. O que Paulo trouxe aqui, queridos, foi uma reflexão poderosa para pessoas que eram excluídas, para pessoas que não se achavam dignas, para pessoas que eram excluídas de um contexto religioso, que somente dava valor, poder a um status religioso. Ele está querendo dizer, não mais está neste lugar. Agora, todos são habilitados por Deus para servirem com seus dons. Agora, pode passar para a gente aí, Reinaldo. O primeiro princípio que eu quis compartilhar com você foi esse, né? Os dons existem e são para hoje. Os dons existem e são para hoje. Agora, na maioria das vezes, as pessoas chegam e perguntam, mas o que é um dom? Pode passar para a gente, por favor? Mas, pode passar, segundo tópico, por gentileza. Mas o que é o dom? O que é efetivamente um dom? É uma habilidade? É uma característica que Deus me deu? É algo sobrenatural? Pode passar. É algo sobrenatural? O que é esse dom? O que é esse dom? E as pessoas ficam muito nessa dúvida, as pessoas ficam muito nesses questionamentos, pensando, e aí, se você ler comigo ali, em Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 8 a 10, 1 Coríntios 28, 12, de 28 a 30, e Efésios 4, 11, são textos que, se você quiser ler especificamente, são textos que falam sobre os tipos de dons que nós temos na Bíblia. Vários desses dons, eles se repetem em alguns textos eles se complementam. E, de uma certa forma aqui, eu gosto de caracterizar os dons de 3 formas. Existem os dons verbais, os dons de revelação e os dons de habilidade, né? Os dons verbais a gente poderia dizer como línguas, interpretação de profecias. Os dons de revelação seriam, por exemplo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Dons de habilidade, queridos, fé, cura, milagres, governo, socorro, administração, misericórdia, ensino, hospitalidade. Por que é tão importante, queridos, a gente entender que existem diversos dons e que Deus ele nos dá esse cenário de dons para que a gente possa conhecer e entender que o dom é a via pelo qual Deus se relaciona conosco. Preste atenção.
O dom que Deus deu é a via pela qual Deus se relaciona com você. Então, se eu não exerço o meu dom, se eu não coloco em prática o meu dom, se eu não desejo viver esse dom, se eu não busco esse dom, eu tenho quase 100% de chance de que você está num relacionamento distante com Deus. Eu tenho plena convicção de te dizer que você está num relacionamento distante. Porque se a palavra de Deus nos diz que é por esse canal que você vai crescer. E quando nós lemos ali no Novo Testamento, quando vemos uma comparação de que, olha, eu não consigo mais ir num nível acima com você, porque você ainda é bebê, você já deveria ser alguém mais maduro, mas eu não consigo ir, porque você não aprofundou no conhecimento e no relacionamento. Muitas pessoas olham para coisas sobrenaturais que Deus tem dado sobre as suas vidas, e olham com tanto desprezo, muitas vezes enterram esses dons, e perdem a oportunidade de ir para um relacionamento profundo com Deus. Dons verbais, dons de revelação e dons de habilidade. Talvez esses dons de habilidade, queridos, sejam alguns dos dons mais difíceis das pessoas entenderem que são dons dados por Deus. Porque a gente tem dimensionado muito aquilo que acontece, talvez de uma forma sobrenatural. E eu posso muitas vezes chegar aqui e falar tranquilamente para você, né? Às vezes a gente acha que quem vem para um ambiente e começa a falar em línguas, uau, esse cara recebeu um dom dado por Deus, espiritual, nossa, meu sonho era isso. E Juan Carlos Ortiz, ele fala algo que para mim é fantástico, eu gosto de usar essa expressão, e ele diz o seguinte, que o dom de línguas, para ele, é o dom do pijama. E aí, a primeira vez que eu li, eu falei assim, o que é? Por que dom do pijama? Ele falou assim, não, porque aquele pijama, nessa manhã, certamente ninguém está aqui de pijama, né? Amém? Não. Pijama você usa no seu quarto. Né? Pijama você usa ali no lugar de intimidade. Talvez na sua casa, com as pessoas mais íntimas. Porque ele traz a edificação própria. E muitas vezes a gente está pegando esse dom, que é um dom dado por Deus, estabelecendo ele como uma medida espiritual. Sendo que Deus ele estabelece uma lista extensa de dons, com um único propósito, abençoar a igreja de Jesus. Amém? E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é o ponto que eu quero mais trabalhar com vocês nessa manhã. E eu faço uma pergunta. Se os dons são para hoje, por qual razão não são evidentes? Se, queridos, os dons espirituais, nós sabemos que são para hoje. Nós inauguramos uma estação em Pentecostes, os dons estão disponíveis para nós, mas se estão disponíveis, por que eles não são tão evidentes? Porque tantas vezes, e aí eu vou abrir meu coração aqui, né? Porque tantas vezes, queridos, para às vezes a gente servir e montar uma escala de um domingo à noite aqui na nossa igreja, a gente faz isso aqui, ó. Porque não conseguimos encontrar pessoas dispostas a servirem com seus dons. E às vezes é servir no estacionamento, recebendo as pessoas, dando boas-vindas. E, queridos, quantos testemunhos poderosos nós já recebemos de pessoas ali na nossa sala VIP, dizendo assim, olha, eu me converti aqui nessa igreja com a pessoa do estacionamento, porque a forma como ele me recebeu foi tão aconchegante, e eu vi tanto Jesus na vida dele, que eu falei, uau, eu fiquei impactado. Tantas famílias
que estão aqui, talvez você seja uma dessas famílias, que hoje você e a sua família toda estão aqui, porque alguém cuidou do seu filho no ministério infantil. A forma como o seu filho foi amado, a forma como o seu filho foi ministrado numa das nossas salas, seja no berçário, seja em juniores, seja em adolescentes, a forma como a sua família foi cuidada, ministrada através de alguém que disponibilizou o dom. Sua família talvez não se converteu por uma palavra que saiu desse púlpito. Sua família foi alcançada por alguém que, nos lugares onde ninguém filma, serviu com o seu dom. Talvez você foi profundamente abençoado por alguém que um dia te serviu uma comida gostosa. Eu já fui tantas vezes ministrado, né? Por alguém que prepara um alimento gostoso e fala bem assim: Deus, eu quero cuidar da igreja, eu quero servir com esse dom, com aquilo que o Senhor tem me dado, dessa forma. E as pessoas são ministradas através disso. E aí eu começo a perguntar, né, se são para todos, por qual razão não são tão evidentes? E aí eu penso que o primeiro está baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30 e 31, que diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30 e 31, olha só o que ele diz. Temos todos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, eu vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Queridos, muitas vezes, por a gente não conseguir identificar esses dons, muitas pessoas estão desanimando da sua caminhada, porque muitas vezes nós colocamos essa hierarquia dos dons, achando que pelo fato de eu não curar, pelo fato de eu não falar em línguas, pelo fato de eu não interpretar, eu não tenho um dom, mas o que a palavra de Deus nos diz é: procure, deseje, anseie por conhecer o dom que Deus tem te dado. 1 Coríntios 12, 30, 31, olha só o que diz em 1 Coríntios 14, versículo 1, na parte A: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Busquem, queridos, procurar, buscar, significa que você tem que procurar, buscar. Senhor, onde é que está? Onde é que está? Olha para a minha vida, o que o Senhor tem aqui? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer? Olha só. Porque muitas vezes a gente acha: Senhor, então tá bom, porque pela graça sou salvo mediante a fé, isso não vem de mim, é um dom de Deus, amém. Eu fui salvo, agora Deus me dá o dom. E aí eu fico aqui, igual um poste. E muitas vezes, o dom vai se manifestar diante de você, através de uma necessidade que você percebeu e que talvez ninguém viu. Preste atenção. Muitas vezes o dom vai se manifestar através das suas mãos, por uma percepção espiritual que Deus te deu. Eu já fui abençoado por um irmão que ele tinha um dom que muitas vezes a gente despreza, né? Que seria uma generosidade financeira, alguém que tem uma liberalidade. Não estou falando de dízimo, não estou falando de oferta, mas é uma liberalidade financeira. Em 2013 já contei algumas vezes esse testemunho, mas é algo que marcou a minha vida e eu gosto sempre de testemunhar.
Nós estávamos passando por um tempo na nossa família, né, de muito deserto e de muita crise, inclusive crise financeira, as contas apertadas, de não conseguir fazer nada. E eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava gastando muito com plano de saúde naquele tempo, não só por tratamentos de saúde, mas também por outras demandas, outras necessidades. E naquele mês o plano de saúde veio muito alto, assim, muito alto, né? E eu lembro que eu estava com aquele boleto na mão e não compartilhei com ninguém, muito orgulho também, isso Deus já tratou no meu coração. E aí eu falei assim, Deus, o que o Senhor vai fazer? E nós tínhamos alguns amigos próximos da cela, não compartilhei especificamente sobre isso, só pedi oração, mas essa pessoa percebeu, de alguma forma ela percebeu. E eu estava naquela correria, tentando resolver, né, tentando fazer do meu jeito. E o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, fique tranquilo que a provisão virá. Aquele boleto vencia no dia seguinte, e eu precisava de um valor específico. O que eu queria era para pagar o dinheiro, sabe? Eu falei assim, Deus, eu não quero nada mais, eu quero o dinheiro para pagar esse boleto aqui. Naquela época, era R$ 1.410. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro, nem se eu vender um rim meu, eu consigo. E aí foi engraçado que essa pessoa me ligou o dia inteiro. Cara, a gente pode se encontrar? E eu falei assim, cara, estou numa correria aqui, cara, não consigo encontrar com você e tal, não sei o que. Ele, não, rapidinho. Eu falei, cara, eu não consigo, hoje está numa correria. E eu tentando dar os meus recursos. Chegou no final do dia, assim, eram umas 6, 7 horas, estava um maior trânsito aqui em Jardim Camburu. Ele falou assim, cara, faz o seguinte, passa só aqui no prédio daqui de casa, na portaria que eu vou te entregar um negócio. Aí eu falei assim, então tá bom. E aí eu parei na porta do prédio dele, ele me entregou um envelope assim, ó, Deus falou comigo, espero que te abençoe. Jogou no banco do carro, eu fechei o vidro e fui embora. Aí para mim, eu falei bem assim, amém, pode ser alguma coisa. Olhei, era dinheiro, eu falei, glória a Deus, uau, obrigado Jesus, porque o Senhor já mandou parte do que eu preciso, né? Pouca fé. E aí, quando eu cheguei em casa, parei no carro assim, para tipo assim, uau, quanto que Deus trouxe e quanto mais que eu preciso. E eu abri aquele envelope, tinha R$ 1.410. Se você não acha que isso é poder de Deus, eu não sei o que você acha. Mas quando quando você se permite ser um canal de Deus na vida de alguém, Deus usa o dom que Deus te deu para ser bênção na vida de pessoas. Queridos, o poder de Deus vai se manifestar através das nossas vidas. Se a gente acha que todas as vezes vai vir um anjo de luz, uma luz sobrenatural sobre a vida das pessoas e Deus vai fazer e Deus vai curar, não, muitas vezes a sua dor, aquilo que você está passando, vai ser alguém que vai chegar na sua casa, vai te abraçar com o dom usado por Deus. A gente não precisa desenhar, porque muitas vezes a gente está colocando essa responsabilidade de suprir todas as demandas espirituais para um pastor, e eu sinto muito te dizer, você vai se decepcionar, porque a gente não tem os dons, né? A gente pode ter muitos dons, mas a diversidade dos dons está aqui. A diversidade dos dons está aqui. E é através disso que Deus vai usar. Se são todos, por que não são tão evidentes? Ah, queridos, e aí quando eu penso, por que eles não são tão evidentes? Eu preciso ler com você o texto de João, capítulo 3, versículo 27 a 29, olha só que coisa linda esse texto diz, eu já estou indo para o fim, olha só, João capítulo 3, versículo 27 a 29 diz,
João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que seja concedido do céu. A salvação, o dom. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Por muito me alegro com o destaque dele. O amigo do noivo, querido. Quem é o amigo do noivo? Aquele que ama a noiva. Talvez você seja um visitante, então eu preciso te explicar. Porque você vai falar assim, agora ele está começando a falar de casamento? Não. Eu estou falando de que, biblicamente, nós temos uma expressão de que a igreja de Jesus, nós estamos sendo preparados como uma noiva, para que no grande dia a gente se encontre com o noivo que é Jesus, que vai resgatar a sua igreja. É isso. E uma noiva, quando se prepara, tem muita coisa, não é isso, gente? As noivas aqui. Quando uma noiva se prepara, existem tantos preparativos para que ela se mantenha pura, limpa, preparada para o grande dia. E quando a gente olha nessa perspectiva do dom, a gente precisa entender que se eu percebo que a noiva, a igreja de Jesus, está em necessidade, então eu oro pedindo a Deus que a supra naquele setor, inclusive me usando para que eu seja uma bênção naquela carência espirituais. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quais são as necessidades que Deus está abrindo os seus olhos? Quais são? Nós pastores, o que mais nós recebemos, queridos, sabe o que são? São pessoas que conseguem observar realidades e necessidades. E que chega aqui para a gente e fala assim: pastor, a igreja precisa fazer alguma coisa por isso. Né? Nossa, pastor, tem muito morador de rua, não sei o que, paraná. A igreja precisa fazer alguma coisa por isso. Nossa, pastor, mas os idosos, não sei o que, tarará. A igreja precisa fazer alguma coisa por isso. Nossa, pastor, mas as crianças, moradores de rua, não sei o que, a igreja precisa fazer coisa. As demandas sempre serão muito grandes, mas quando eu olho que se Deus abriu os meus olhos para aquela necessidade, eu preciso clamar para que o dom de Deus venha sobre a minha vida, sobre aquilo. Então, se o seu coração está sendo incomodado sobre algumas pautas, eu quero te dizer nessa manhã, Deus está te chamando para isso. Deus está te chamando para isso. E talvez a negligência que você possa esperar da igreja é Deus falando: não, o dom já está com você. O dom já está com você. Por que você está esperando alguém fazer sobre aquilo que eu já dei para você? E por último, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, fala que algo que nós precisamos entender claramente sobre esses dons, que é o seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, olha só o que ele diz: tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Ou seja, é até possível que eu peça com boas intenções, que deseje servir ao corpo, mas o Espírito distribui. Então, se eles não se evidenciarem, queridos, quando você pedir que há uma certa urgência da igreja, não se desespere. Muitas vezes, queridos, você olha, você vê uma necessidade, você pede o dom, e você às vezes acha que não recebeu de Deus. Não entre em desespero, sabe por quê? Porque quem distribui é o Espírito Santo de Deus. E a palavra que nós acabamos de ler, que é Ele quem dá
as pessoas. É Ele quem distribui as pessoas. Ao mesmo tempo que a gente precisa entender que os dons precisam ser desenvolvidos. Você tem um dom dado por Deus, desenvolva esse dom. Você tem um dom, você precisa entender que ele não é algo estático, mas ele é algo dinâmico. Talvez alguns dons que você já exerceu muito, o Senhor vai falar bem o seguinte: bora para a próxima estação. Esse aqui já cumpriu, agora vão para um novo nível, vão para um outro lugar. E o Senhor deseja que a gente possa multiplicar esse dom. Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: há muito, versículo 11, há muito que gostaríamos, o título dessa palavra é apelo ao crescimento espiritual. Há muitos que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Eu finalizo essa palavra nessa manhã, dizendo o seguinte, que o Senhor, Ele já te salvou, e Ele já te deu dons. Talvez você não conseguiu ainda encontrar com clareza, mas a minha oração é de que aquilo que está incomodando o seu coração, aquilo que te deixa indignado, esses dias nós estamos num processo de transição, aqui, tanto aqui na sede. Então essa questão da dinâmica dos espaços, ela é bem complexa, porque a gente precisa levar material daqui para lá, da sede para lá, daqui para o CDC, então fica. Nós temos um depósito ali na sede. Esses dias nós estávamos lá fazendo a vigília e uma das irmãs que nos serve ali fazendo um cachorro quente, delicioso na vigília, ela foi lá, e aí nós fomos lá pegar uma panela grande para poder preparar o cachorro quente. Quando ela entrou assim no depósito assim, ela: pastor, eu não consigo entrar aqui. Ela falou assim: por quê? Não, está muito bagunçado, pastor. Aí eu falei assim: tá, mas vamos pegar ali a panela. Não, pastor, eu já me disponibilizo para vir aqui, para a gente arrumar, para fazer isso aqui, e tá lá. Eu falei assim: glória a Deus. Não, porque esse é o meu dom. Queridos, Deus quer te usar de tantas formas. Às vezes nos lugares onde você chegar de indignação, às vezes você chega ali no Mini, e fala assim: nossa, mas o Mini, poxa, está errando nisso, está falhando nisso. Queridos, nós vamos falhar, mas saibam que cada pessoa que está ali está se oferecendo com o seu melhor, com o seu dom. Poxa, mas a orquestra, podia ser melhor, Mariana? Podia, mas eu tenho plena convicção de que cada irmão que está aqui para adorar o Senhor, todos os domingos, ensaiando às 8, 8:30 da manhã, aqui, quer adorar a Deus com o seu melhor. Quer servir com esse dom? Estamos aqui de braços abertos. Mas nessa manhã, queridos, a minha oração sobre a sua vida é para que você possa encontrar o dom que Deus tem dado sobre você. E para que você possa servir com esse dom. Porque quando você se serve, você se relaciona com Deus e você abençoa a igreja. E quando eu falo da igreja, eu não estou falando desse prédio, eu não estou falando dessa estrutura, eu estou falando da igreja de Jesus. E aí você cumpre o propósito, e você está dizendo: eu sou amigo de Jesus, eu sou amigo do noivo. Quem quer ser amigo do noivo aqui? Eu quero. Eu quero chegar no grande dia e Jesus falar bem assim: obrigado, amigo, porque a noiva chegou aqui, preparada, porque você usou o seu dom. Feche seus olhos. Deus, obrigado por essa manhã. A minha oração
é que o Senhor realmente nos desperte nessa manhã. Eu olho para cada irmão, para cada irmã aqui, Pai, aqueles que eu conheço mais intimamente, aqueles que nós já partimos o pão juntos, já rimos juntos, aqueles que eu já conheço com mais intimidade. Eu consigo ver tantos talentos, tantos dons que o Senhor deu, para que a sua igreja seja edificada. Eu oro a Deus para que esses dons a gente comece a exercê-los na nossa casa. Não queremos exercitar dons nos púlpitos, para que as pessoas vejam, sem antes, ó Deus, exercitar esses dons para aquelas pessoas que mais nos amam. Então, Deus, começa, Pai. Começa na igreja que se reúne nas nossas casas, ó Pai, com esses dons. Eu oro, Pai. Eu oro, Deus, realmente para que esses dons, ó Deus, eles saiam dessas quatro paredes, eles possam ir para as ruas. Eu oro, Deus, para que realmente as nossas mãos, os nossos braços, a nossa voz, seja isso nas ruas, através do acolhimento, quando nós trazemos um agasalho, quando nós damos o que comer, quando nós aconselhamos uma pessoa na rua, quando nós oramos por um enfermo, quando nós demonstramos atos de misericórdia, quando nós demonstramos atos de socorro sobre a vida de alguém. Sim, Deus, eu estou exercendo o dom que o Senhor me deu. Quando eu sou usado no meio da igreja com uma palavra de profecia, para a edificação do corpo, sim, Pai, eu estou usando o dom que o Senhor me deu. Não queremos ser negligentes, ó Pai. Queremos olhar para esses dons com sabedoria e te pedir, usa-nos nessa manhã. Aqui estão, Pai, os teus filhos, aqui estão as tuas filhas, aqueles que se colocam nessa manhã para serem amigos do noivo, para prepararem a noiva, a igreja de Jesus, para o grande dia, até que o Senhor venha.